Feliz, irmãos, por essa noite festiva. E eu peço a Deus que essa congregação fique pequena mesmo. É para a gente ter que comprar uma área maior e construir uma igreja maior. Porque quando isso acontece, é sinal de que as almas estão se rendendo. Isso é uma prova de que a igreja está evangelizando, cumprindo o seu papel, a sua missão, que é ganhar almas. Maria Teles, você está feliz? Aleluia. O povo da linha está feliz? Amém. Vocês estão andando na linha? Não vão para o céu, não? Tem que andar na linha, senão não vai para o céu, né? Crente tem que andar na linha. Aleluia. Glória a Deus. Se não andar na linha, Jeová passa a tesoura. Não é verdade? E corta. Não é isso? Tesoura corta. Minha esposa não pôde ir, ela fez uma cirurgia, está em fase ainda de recuperação. Mas eu acho que ela vai estar aqui, eu acho que domingo, né? Ela falou comigo hoje. Mas ela vai conseguir. Ela já está falando bem. Aleluia, Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero nesta noite falar acerca do Deus das misericórdias. De 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Irmãos, a Síria, na época de Naamã, era a maior potência econômica, por que não dizer bélica. Não tinha as armas que tem hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas o que tinha de melhor, de mais sofisticado para a guerra, estava na Síria. O exército da Síria era um exército que, quando saía para uma batalha, já saía em vantagem, que eles possuíam o que havia de melhor para a guerra. É interessante que nessa época Israel usava armas rudimentares, espadas feitas de um material que não era muito resistente, lanças feitas de madeira. Eles já dominavam o metal, eles já sabiam trabalhar o metal. Por isso o exército da Síria era temido. A vantagem de Israel é que, enquanto Israel permanecia em comunhão com Deus, Deus concedia vitória a Israel, independente do exército que Israel tivesse que enfrentar. Quando Deus chamou a Gideão para que Gideão liderasse um movimento que concedesse livramento a Israel, pois Israel nessa época vivia debaixo do jugo dos medianitas. Os medianitas oprimiam, saqueavam Israel, humilhavam Israel. E quando o povo se voltou para Deus e clamou a Deus por socorro, Deus fez uma visita por meio do seu anjo a Gideão e disse que Gideão era o escolhido do Senhor para dar livramento ao povo. Todo mundo aqui conhece a história. Gideão fez prova de Deus, ou fez prova realmente para saber se era Deus que estava falando com ele. E Deus provou que ele, o Senhor Todo-Poderoso, estava chamando Gideão para aquela missão. E nós conhecemos a história. Gideão atacou um exército numeroso e poderoso apenas com 300 homens. De início havia mais de 30 mil homens, mas ele foi para a batalha com apenas 300 homens. Por que Deus não permitiu que Gideão fosse com aqueles homens que foram convocados no início para a guerra? Porque se Gideão fosse com aqueles homens, Israel iria acreditar que a vitória veio da força do braço daqueles homens. Israel iria acreditar que a habilidade daqueles homens, a coragem daqueles homens, possibilitou a vitória. Mas com 300 homens é loucura você atacar um exército de milhares. É não ter juízo. Mas Gideão sabia que Deus é quem estava ordenando, e que quando Deus ordena uma missão, ordena algo, você deve apenas obedecer e acreditar na vitória, porque quem vai agir é Deus. E com um exército de apenas 300 homens, Gideão
conquistou uma vitória frente a um exército de milhares de homens, porque o general de guerra, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, estava na frente daqueles homens. Era Deus quem comandava, era Deus quem estava ali agindo em favor de Israel. E quando Deus decide agir em favor de um povo, quando Deus decide agir em favor de um casamento, quando Deus decide agir em favor de uma família, não há quem impeça o agir de Deus. Por isso nós precisamos aprender a confiar em Deus em todo o tempo, porque Deus é o Deus da vitória. Deus é poderoso para fazer com que as coisas que são impossíveis se tornem possíveis. A mim e a você cabe tão somente confiar no Senhor. E quem confia no Senhor precisa desenvolver uma habilidade que é fundamental para se obter vitória: saber esperar em Deus. Não adianta você confiar em Deus e ser uma pessoa precipitada, que quer dar uma mão para Deus, que quer agir no lugar de Deus. Se você confia no Senhor, espera no Senhor, que ao seu tempo Deus vai agir em teu favor. Glória a